tudo bem? A gente está com um convidado aqui hoje, o Colégio Vértex, e nós vamos falar com as meninas do 6º ano. Eu estou aqui com a Camila, Cecília, Malu, Catarina e a Lara. Então hoje o bate-papo é sobre o livro Poliana, que é uma adaptação, né, de Eleanor Porter. E a gente não tem muito desse conteúdo, que é super importante, divulgado por aí. Então a gente resolveu fazer esse podcast para falar um pouco do livro e trazer para vocês todo esse acontecimento, tudo o que acontece lá. E vamos começar agora com a Lara, que vai falar um pouco sobre um resumo, o que se trata do livro, fala bem rapidinho o que você entendeu lá do livro. A Poliana é uma menina órfã que quando os pais dela faleceram, ela teve que se mudar para São Paulo com a tia. E desde o início ela ensinou a tia a jogar o jogo do contente, que é um jogo que o pai dela ensinou para ela. E não só a tia dela aprendeu o jogo do contente, como os amigos dela da escola e do bairro. Alguém quer falar mais alguma coisa do livro? Assim, da ideia geral, o que chamou a atenção no livro? Eu acho que o que chamou mais atenção foi o jogo do contente mesmo, porque ele mudou várias pessoas com isso. Tá, e tem a Malu. Malu, fala um pouco sobre o jogo do contente. Como que isso chegou na vida das pessoas? O que você acha que isso mudou? Como que ela conseguiu passar as informações e as pessoas conseguiram ver a vida de outra forma? Bom, o jogo do contente, ele funciona assim. Sempre tem, mesmo nas horas tristes, assim, as pessoas sempre tentam ficar felizes. Cecília, fala um pouquinho pra gente sobre o jogo do contente. O que te chamou a atenção? O que você percebeu que muda nas pessoas quando elas aprendem? Se você quiser ensinar para o público como a Poliana ensinou, fala um pouquinho para o pessoal entender. Que ela sempre pensa no lado bom das coisas, nunca no lado triste, que a Poliana nunca fica muito triste com essas coisas, sempre é muito grata a tudo. Fala você um pouco, Catarina. É tipo a mesma coisa que a Malu falou, como eu posso falar? Que quando as pessoas estavam tristes, e aí esse jogo fez elas ficarem mais felizes. Então a regra principal desse jogo, que era muito interessante, é que a Poliana sempre via o lado bom das coisas. Em qualquer situação, ela preferia não reclamar, ela preferia se reinventar a partir de algum desafio. E aí a gente vai falar aqui sobre os personagens. Qual é o personagem favorito de vocês? Vamos falar um pouquinho. Cada uma fala um pouquinho. Posso começar? Pode. Então, eu acho que uma personagem que eu gostei bastante foi a Nancy, que é a empregada. Porque desde a chegada da Poliana, ela sempre foi muito contente e ela sempre ajudou muito a Poliana nas horas que ela estava triste. A minha personagem favorita, eu acho que foi a tia Polly, porque desde o começo da novela e até pro final ela teve uma evolução bastante com o jogo do contente. E também no começo, quando a Poliana chegou, ela ainda estava com uma cara fechada, ela estava brava. Aí depois que a Poliana chegou, apresentou o jogo do contente, ela ficou mais feliz e mais de bem com a vida. Eu acho que é a Poliana, porque ela sempre pensa no lado bom das coisas, como eu já disse. Eu acho que isso é muito legal e ensina bastante. Então, eu gostei muito dela. Eu gostei do doutor. Achei ele meio misterioso, mas ele ajudou a tia Polly e foi gentil com a Poliana. Pode falar. Qual o personagem que você gostou mais, assim? Ou pode ser até algum trecho do livro que você fala assim, nossa, eu sempre lembro dessa parte do livro, eu achei interessante, achei bonito, achei engraçado. Pode citar qualquer coisa que você tenha guardado, assim, do livro. Bom, eu gostei bastante da parte que a Poliana, ela não conseguiu mais andar, mas mesmo assim ela continuou feliz, pensando no lado bom das coisas. A Malu trouxe aqui uma situação que aconteceu com a Poliana. Quem que pode explicar essa parte? Que a Poliana era uma menina muito doce, era uma menina... Como que ela era? Qual que eram as maiores características dela? E depois, o que aconteceu com ela que todo mundo achou
que pudesse ser algo que deixasse ela pessimista, ela mal-humorada, ela reclamando? O que aconteceu, assim? Quem pode falar um pouquinho sobre isso? Então, é porque, tipo, ela sempre teve esse jeito muito gentil e amigável da parte dela. Mesmo com as coisas muito ruins, mesmo com as presenças ruins das pessoas, sabe? Até mesmo por causa da tia, que não era muito legal, assim. Era bem humorada, da cara fechada, como a Lara falou. Mas, mesmo assim, ela nunca se entristecia, essas coisas. E eu acho que eu admiro muito nisso nela, porque nem muitas pessoas conseguem ser assim, sabe? Como eu, né? Fala um pouquinho, Cecília. Vamos passar aqui para um desafio. Se a Poliana surgisse aqui na nossa cidade, que é Santos, nós estamos em Santos, para onde você levaria a Poliana? Para passar uma tarde, alguma coisa assim? E por quê? A praia. Eu acho que ia deixar ela muito animada, que ela ia brincar muito, que é um lugar onde as crianças gostam de ficar. Acho que ela ia gostar bastante. Vamos falar com a Catarina. Catarina, o que você acha que teve de qualidade da Poliana que impactava a vida das pessoas? Que ela era doce, ela era brava, como que ela era para as pessoas? Ela era doce, gentil. E ela era boa com as pessoas. Fala um pouquinho, Malu, da Poliana. O que você acha que mais chamava a atenção dela, assim, no jeito dela? Chamava muita atenção que ela nunca desistia do jogo do contente, que ela sempre parava para pensar no lado bom das coisas, que nem sempre fica triste, reclamar das coisas. E no meio do livro aconteceu um acidente com ela. Quem que pode falar? Lara, fala um pouquinho do acidente. Quando você chegou nessa parte do livro, você falou, nossa, agora acabou a história, porque ela vai desanimar, ela vai ficar triste, ela vai reclamar. E como você... O que você pensou, assim, por exemplo? Nossa, ela é tão boa, ela é tão gentil, aconteceu isso com ela, né? Fala um pouquinho do acidente e como que foi depois disso. O acidente aconteceu com a menina Esther, que ela era um robô, né, mais ou menos, que o doutor criou. Aí ela causou um acidente para Poliana e depois Poliana continuou jogando o jogo do contente, mas foi difícil, porque lidar com uma situação dessa também não é fácil, mas pelo meu ponto de vista, ela continuou tentando jogar o jogo do contente, né? Mas nem sempre ela conseguia, porque sofrer um acidente, ficar com a cadeira de rodas, não é fácil. Eu acho que é a mesma coisa que a Lara falou, porque, tipo, não é fácil você sofrer um acidente mesmo pensar o lado bom das coisas. Mas ela tentou do jeito dela, né? Ela não desistiu nunca. Cecília, fala como foi o acidente, como que tá no livro, o que aconteceu, porque a gente que não leu, né, não assistiu a série, que também teve uma série, como que foi esse acidente? A Esther, ela meio que empurrou assim a Poliana, mas foi com força, né, já que ela é um robô, foi difícil, então ela empurrou com tudo, com a força, e a Poliana ficou empurrada para trás e ficou na cadeira de rodas. E a Poliana ficou na cadeira de rodas e ela ficou muito tempo na cadeira de rodas em recuperação? Como foi isso? Então, eu não me lembro muito, mas eu acho que ela deve ter ficado umas 2 semanas por aí. Ou até mais, porque no livro não conta sobre essa parte. E o que aconteceu depois dela ter se recuperado do acidente? Que parte do livro que estava? O que estava acontecendo? Ela mudou alguma pessoa depois que porque assim, ela ficou órfã, né, pelo que eu entendi, e foi morar com uma tia. E essa tia era muito brava, não era assim a história? Ela conseguiu mudar a tia dela? Como que foi essa parte? Bom, ela conseguiu mudar um pouco a tia dela, porque a tia era muito ranzinza, nunca via o lado bom das coisas, mas ela é tão feliz, tão contente, ver tanto bom lado das coisas, que acabou conseguindo mudar várias pessoas, inclusive a tia. E o que vocês querem citar do livro para deixar registrado aqui para o pessoal que quer ler o livro? Se é um livro que vocês indicam,
O que trouxe de maior lição o livro? Então, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler, eu nunca gostei assim. Mas esse livro me deixou bem encantada, assim, eu gostei bastante. Eu não sou, como eu falei, né, não sou que gosto de ler livros, assim, não é o meu costume, mas esse eu indico bastante, que ele é muito legal, assim. E você também pode aprender, né, com o jogo do Contente, que pode mudar bastante vidas. Ele ensina bastante, é educativo, as crianças iam gostar. É a mesma coisa que ensina o jogo do Contente. Eu recomendo o livro, e aí você pode aprender o jogo do Contente, esse negócio. Bom, eu recomendo bastante o livro, porque pode influenciar as pessoas a começar a jogar o jogo do Contente, ver o lado bom das coisas e também mudar as vidas das pessoas, né? Quem não fala muito com ninguém, quem é mais fechado, pode mudar muito a vida. Para quem já viu a novela da Poliana, e antes mesmo de ver, vocês já se perguntaram como que surgiu a ideia do jogo do Contente? Agora pode até falar, porque assim, lá, pelo que vocês me explicaram, tudo que acontecia até de ruim, a Poliana preferia olhar o lado bom dessa coisa. Aí vocês hoje, né, olhando a sala de aula de vocês, os amigos, com quem vocês convivem, o que você acha que poderia mudar nas pessoas? Elas olharem um pouco sempre assim pro lado bom de tudo que acontece. Você acha que ia mudar muito? Você acha que ia ficar... No que ia mudar na sua sala, por exemplo? Eu acho que ia mudar um pouco da união, porque nem todo mundo é tão amigo assim, isso é normal. Mas se cada um respeitasse, entendesse a opinião dos outros e jogasse o jogo do Contente mesmo, eu acho que ia melhorar a união mesmo. Então, eu acho a mesma coisa, ainda mais nos jogos, assim, principalmente em educação física, porque principalmente nos jogos do Queimada, é muito time, é muita... Qual o nome? É muita... É muito contra, sabe? Nas competições. É muita competição, então eu acho que isso deveria mudar. Pra mim, assim. Eu também queria mudar, mas eu acho meio difícil pra mim. É verdade, no salão nem um pouco assim, e principalmente na nossa sala, assim, bem que o pessoal briga, né, briga muito por essas coisas e tal, por jogos facilmente, então acho que ia ser mesmo união. Eu acho que ia ser união e todo mundo ia falar mais com várias pessoas da sala, porque a gente não fala com pessoas da sala, esses negócios. Bom, seria a união que elas falaram e comportamento também das pessoas, porque tem bastante gente que não, como fala, não tem muito respeito com as pessoas e tem algumas pessoas que são muito fechadas e podem aprender a falar com as outras pessoas, porque alguns têm mais amigo com uma pessoa, outros têm mais amizade com outras e é isso, aí pode aprender a fazer várias amizades. Não é engraçado que quando a gente fala que a Poliana era muito gentil, ela também aproximava as pessoas com isso, né? Então, ela não guardava a gentileza para ela era gentil de tudo. Então, era o boa tarde, ou emprestar algo, ou dividir uma opinião, ou dar um conselho. Então, toda essa parte do gentil, eu acho que a gente podia fazer até um convite para as pessoas hoje, da sala de vocês, do Colégio Vértex, a parar para pensar um pouco sobre o jogo do Contente. A gente podia fazer um trabalho bem legal lá no pátio e multiplicar essa habilidade da Poliana e contagiar a escola com gentileza. Então vai ficar o convite aqui das meninas, vamos fazer um cartaz e deixar lá na escola e vamos mudar um pouco dessa geração que mais reclama, mais briga, mais se distancia do que se une, né? Já que a gente notou tanto sobre a união. E aí vamos falar um negócio aqui para terminar. A gente falou sobre o jogo, né, do Contente. Quantas pessoas você acha que a Poliana impactou lá no livro?
Eu acho que 5 ou 10 pessoas, assim, ou até mais. Porque aparece, acho que umas 3 ou 5 pessoas que era muito fechada, principalmente a tia, aí tem o Dr. Pennington e o Chilton. Acho que é assim o nome, não lembro. Mas eles eram muito fechados e não falavam muito com ninguém, só que ela acabou mostrando esse jogo e foi mudando bastante. E eu acho que ela mudou bastante pessoas mesmo. Realmente mudou, principalmente o Pennington, que o doutor, e a tia Miss Polly, que mudou muito, muito mesmo. Eles eram muito emburrados com tudo e ela mudou a vida deles. Até mesmo a Filipa, que mesmo a Filipa sendo ruim com ela, não gostando da Poliana, ela e aquele grupinho que fazia bullying com as pessoas, eu acho que depois que o pai da Filipa foi preso, ela melhorou bastante com o jogo do Contente, ela evoluiu bastante, ficou bem melhor com a Poliana e ela começou a ser bem mais educada também. Então, acho que a Poliana ela mudou bastante pessoas do livro. E qual a maior lição que a gente pode deixar aqui, além de indicar para as pessoas lerem o livro, qual a maior lição do livro para quem quer aprender a ver o lado bom das coisas? Eu acho que sempre ser grato a tudo que tem, nunca ver o lado ruim das coisas, tentar sempre enxergar um lado bom. E eu enxergo umas coisas também, mas esses são os principais. Bom, também seria enxergar o lado bom, que nem a Cecília falou. Aprender a fazer várias amizades, não ficar só, por exemplo, trancada em casa, sem falar com ninguém. E começar a falar com as pessoas, se comunicar mais. Alguém mais quer falar mais alguma coisa pra gente terminar? Eu acho que o sentido também do jogo do Contente é você sempre pensar o lado positivo das coisas, mesmo em uma situação ruim, como foi que aconteceu com a Poliana. Então, quando você tá em uma situação que você não se enxerga nela, você tentar jogar o jogo do Contente vai melhorar bastante. Eu acho a mesma coisa também, porque, às vezes eu tento praticar, mas nem sempre eu tento, mas às vezes eu não consigo, mas eu admiro muito isso nela, como eu já falei, que ela sempre consegue ver o lado bom das coisas. Então é isso. Alguém mais quer falar algo sobre algum destaque do livro pra gente deixar aqui registrado? Acho que não. Não sei, mas Qual foi a maior mudança que a Poliana fez na vida da tia dela? Eu acho que a maior mudança foi o jogo do Contente mesmo, porque... E o que o jogo do Contente trouxe pra tia dela? Eu acho que trouxe que ela refletiu sobre o comportamento dela e eu acho que ela mudou bastante. Ela pensou, nossa, eu posso melhorar com isso, sabe? Eu posso ser uma pessoa melhor e posso me amigar mais. Eu acho que foi isso mesmo. Então, a gente encerra aqui o bate-papo sobre o livro. Quero agradecer as meninas do 6º ano e em breve a gente volta com mais novidades. É isso.